Olá, amigos! Hoje eu vou reagir aqui a mais um conteúdo da internet. Aliás, quero convidar a você, se você tem algum vídeo da internet, em especial sobre o Egito, Israel, a Jordânia, a Turquia, no conteúdo histórico bíblico que você ficou meio duvidoso com aquela informação, remete para mim o link que eu assistirei o vídeo e poderei fazer ou não uma reação àquele vídeo sobre o conteúdo daquele vídeo, ok? Neste caso em especial, trata-se de um vídeo da Aline. Aliás, já não é a primeira vez que ela posta vídeo com este tipo de informação sensacionalista sobre um tema. Aí ela entrou numa seara, a seara de profecias bíblicas em Israel, e ela se estrepou todo na profecia. Então, eu vou fazer uma reação a esse vídeo. Nós vamos aqui no passo a passo. Claro que não dá para fazer em com todo 20 e poucos minutos do vídeo dela. Eu quero reagir aos pontos principais do vídeo dela. Eu vou deixar ela falar no início, só para a gente nortear aqui o tema do vídeo que ela postou na internet, no canal dela, e atinge diretamente aos guias de Israel, que sabem da história, atinge pastores que vão a Israel e falam da verdadeira história desse tema, atinge a mim e o meu trabalho em Israel, quando as pessoas me perguntam e eu falo, não, isto não é verdade, por esse motivo, por esse, as pessoas acabam achando que nós, eu ou os outros guias que têm o conhecimento, e os pastores e os padres que têm esse conhecimento sobre esta profecia, ou seja, a verdadeira face desta profecia, as pessoas acabam achando que nós estamos errados, porque a Aline, do canal para a Aline, falou que é desta forma e não da forma que você, Carlos, ou você, pastor, ou você, padre, ou você, guia, ou qualquer outro guia de Israel, está falando. Eu acredito na Aline. Então vamos ver se ela tem razão ao ela entrar nesta seara da profecia bíblica de Ezequiel 47, referindo-se às águas saradas do Mar Morto, que ela postou agora recentemente. Eu vou soltar o vídeo para que você possa ouvir ela nortear o tema do vídeo dela, para que depois nós possamos entrar no assunto. Então vamos lá. Hoje nós estamos de volta na região do Mar Morto, que é uma zona bíblica e profética, e nós vamos conhecer a fundo os Bolanes, que são essas crateras que estão se abrindo aqui na região do Mar Morto, e vamos ver a destruição e também a vida que elas estão trazendo aqui à região. E vamos entender como tudo isso se conecta às profecias de Zacarias e Ezequiel. Muito bem, então ela já disse que ela está no Mar Morto, né? Quero falar dos Bolanes do Mar Morto, que é isso que você está vendo aqui, essas poças d'água, e como isto se conecta com a profecia de Ezequiel e Zacarias. Eu não sei como. Infelizmente a Aline, nem sei se ela é judia ou não, ela fala que ela é judia, enfim, não importa, mas ela não tem um conhecimento profundo, pelo que eu já vi nos seus vídeos, sobre profecias, fatos bíblicos em sua totalidade, e principalmente no Novo Testamento. Nessa questão exclusiva aqui do Mar Morto, ela está dizendo o seguinte: olha, esses bolainos, que são essas poças d'água que tem ao lado do Mar Morto, eu vou dizer para você o que é, para encurtar o vídeo um pouco. São águas que vêm de 800 metros acima, lá de Jerusalém, porque aí nós estamos a 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo tem 400 metros, e do Mar Mediterrâneo até Jerusalém mais 800 metros. Portanto, nós estamos, desculpa, eu falei 800 metros, são 1.200 metros de profundidade em relação a Jerusalém, o Mar Morto. Estas águas vêm de Jerusalém, das chuvas que caem em Jerusalém, lá no alto da colina
da Judéia, toda aquela chuva que cai no topo das colinas da Judéia, onde se encontra Jerusalém, infiltra na montanha, e essas águas ficam na barriga da montanha, num aquífero recentemente descoberto, fenomenal, enorme, e essas águas vão sair aí, ou seja, depois de 300 anos de uma água que caiu em Jerusalém, depois vai sair aí nessas poças d'águas ao lado do Mar Morto. E também água de chuva, que nem tudo infiltra na montanha da Judéia, parte dela escorre por corredores de 1.200 para 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e vem trazendo tudo que tem à sua frente, sais minerais, areia, para depositar no Mar Morto. Então são duas fontes, duas maneiras que o Mar Morto recebe água doce. Água de chuva que vem daquilo que não é infiltrado nas montanhas, por enxurrada, e água de chuva que infiltra nas colinas da Judéia, vai para o lençol freático e vai sair anos depois nessas poças d'água ao lado do Mar Morto. Água doce ao lado de um mar extremamente salgado. E o que acontece com isso? Eu vou adiantar aqui, porque depois eu quero falar sobre as partes mais importantes, que é da profecia. Como o Mar Morto está descendo 1 metro por ano, e já desceu 1 quilômetro da sua margem principal, a água que recuou tirou a pressão da praia do Mar Morto. Tirou a pressão, começou a surgir essas águas que estavam lá embaixo, não tinha força para subir, essas águas que vêm de Jerusalém e ficavam embaixo da praia do Mar Morto, não tinha força, porque aqui tinha água, tinha muito peso, essas águas não tinham força. Como o Mar Morto começou a recuar, está recuando 1 metro por ano, já recuou 100 metros, 1 quilômetro, deixou de ter peso. E como não tem peso, essas águas afloram, como aflorou aí, então colapsa-se o terreno e forma essas poças d'água doce. Então estes são os bolaninhos do Mar Morto. Tem só nesse lugar onde que tem água? Não. Tem lugares também que não tem água. A terra colapsa sobre si mesmo, porque lá embaixo tem água, a terra fica como areia movediça e colapsa sobre si mesmo ali na região do Mar Morto. Então são os bolaninhos do Mar Morto, geridos por água doce que vem das colinas da Judéia, em especial Jerusalém. As águas de chuva, além de vir lá de cima de Jerusalém, a 1.200 metros acima desse local, também pode vir das enxurradas do deserto da Judéia, que na Bíblia, no Velho Testamento, vai chamar de as torrentes do Negev, que é muito anterior, são conhecidos muito anterior do que a própria profecia de Ezequiel 47, que ela cita como sendo isso aqui o cumprimento da profecia de Ezequiel, que fala das águas saradas do Mar Morto, de águas que viriam de Jerusalém. Será? Vamos ver por parte. Deixa eu soltar o vídeo. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos lá para o minuto, então, 5:20. Estou falando agora para o cara que está fazendo a edição. Vamos lá. 5:20. Cauê, 5:20 é onde está o ponto que eu quero reagir, ok? Aqui, mais um ponto que eu quero reagir. אם לוקחים את המים בשביל לשתות, וכך יוצא שהים שלנו הולך ומתכווץ, הולך וקטן, וכל תופעת הבולענים התחילה כתוצאה מנסיגת הים. Então, esses bolanhos gigantescos que estão se formando, isso nos conecta, pessoal, não sei se vocês já estão aí ouvindo, mas isso nos conecta com as profecias bíblicas de Zacarias e Ezequiel. Bom, ela está afirmando que os bolaninhos,
nos conectam à profecia bíblica de Ezequiel. Eu não sei de onde ela tirou isso, eu acho que eu sei de onde ela tirou isso. Desde 2010, 2012, tem surgido uma boataria na internet, inclusive um grande professor, Rodrigo Silva, já tratou desse tema também, desmentiu esse tema. Na internet da profecia de Ezequiel sendo cumprida, tendo seu cumprimento nos dias atuais. Essa profecia diz que águas vindas do templo de Jerusalém escorreriam até o Mar Morto, sarando as suas águas do sal. Eu estou lendo aqui porque eu escrevi um pequeno livro sobre esse, que não está publicado ainda, mas estou lendo as páginas do meu próprio livro, tá bem? Então, que seria saradas do seu próprio sal, tornando doce. E o que pareciam árvores frutíferas, e que apareceriam árvores frutíferas em suas margens e peixes em suas águas saradas do sal. Seria bom que realmente fosse verdade e que estivéssemos vendo o cumprimento de uma profecia, mas é uma grande fake news. Trata-se de uma mentira proferida praticamente ali por volta do ano 2010, 2012, pelo pastor, eu nem conheço, diz que é pastor, Joanine Pagliarini, quando ele criou essa fake news, ele mesmo, em detrimento da profecia, estar falando de um outro tema que não este. Então seguimos. Em Ezequiel 47 está escrito, se eu for ler aqui, eu não vou ler, vai tomar muito tempo, mas atenção, para entender o contexto é preciso ler o capítulo anterior ao 47, do contrário é tirar o texto do contexto, como a Aline fez aqui e o pastor Joanine Pagliarini fez, e quem sustenta essa ideia faz também, né? E aí você constrói qualquer coisa com texto fora do contexto, como esta da profecia 47 de Ezequiel sendo cumprida, né, tendo seu cumprimento nos dias atuais. Antes de falar sobre a profecia de Ezequiel e o porquê que ela não se refere ao que está acontecendo e ao que a Aline está informando agora nesse vídeo, no Mar Morto, primeiro tenho que eu queria fazer uma desconcertante pergunta para quem acredita e principalmente para quem cria esse tipo de conteúdo e divulga, em especial os mais conhecidos. A Aline e o pastor Joanine Pagliarini já faz desde 2012 que fala essas bobagens aí, enfim, mas a Aline hoje é a mais conhecida e o que ela fala passa a ter um peso, embora ela não é hoje uma top de linha de guias em Israel. Ela é uma guia mediana que teve uma sorte muito grande na pandemia, do canal dela crescer na pandemia, porque ninguém viajava, mas infelizmente ela fala muita bobagem em seus vídeos, muitas inverdades, coisas antibíblicas. Ela entra em searas que ela não domina, como esse, por exemplo, né? É um bom exemplo disso, e as pessoas acabam acreditando no que ela fala. Eu estive em Israel já várias vezes, e as pessoas me perguntam, porque não é só esse vídeo dela que fala sobre esse tema a profecia cumprindo no Mar Morto. Ela tem mais um outro vídeo, um vídeo curtinho falando sobre isso, que discute comigo, e eu não sou de deixar quieto, eu não sou de deixar de sempre dizer à pessoa que ela está equivocada, segundo a história, segundo a Bíblia, segundo o novo entendimento, segundo a geografia e segundo a arqueologia, e etc. E as pessoas acabam não gostando, porque ouviu da Aline, como se a Aline fosse a grande Flávia Josefa da atualidade, vamos dizer assim. Muito bem, então a gente acaba ficando em maus lençóis em Israel quando você fala que não é verdade. As pessoas querem, por exemplo, ver a estátua da mulher de Ló, que fica, né, que segundo ela fica aí perto. Tem um outro vídeo que ela afirma isso, e eu fiz um vídeo reagindo a essa informação absurda que ela deu, que aquilo é a estátua da mulher de Ló. Bom, voltamos aqui ao nosso assunto, do que ela fala. Em 2012, o pastor Joanine Pagliarini foi o mentor desta ideia que ela está passando aí no vídeo dela. E ela é uma fiel seguidora, né, das ideias, me parece, do pastor Joanine Pagliarini. Aliás, eu conheço somente 2 guias em Israel que sustentam essa versão que ela está falando.
O restante dos guias que eu conheço em Israel jamais sustentam isto que ela está sustentando. Que o que está acontecendo no Mar Morto hoje, as águas aflorando, os peixes que aparecem, é a profecia de Ezequiel em cumprimento nos dias atuais. Isso é notícia de internet, né? E quando o pastor Joanib Pagliarim disse isso na internet, eureka, estava criada uma grande mentira. O pastor não pesquisou para dizer o que ele disse, né? Contou uma grande mentira. E a Aline está replicando o que tem na internet sobre esse tema, e muitos desavisados, pastores, pessoas que não estudam, que não leem, que não se aplica a estudar um tema, acabam replicando, copiando e colando uma informação errada, que é exatamente o que a Aline fez com esta informação falsa de uma profecia de Ezequiel 47 sendo cumprida nos dias de hoje. É importante dizer isso porque a Aline é uma guia de Israel. Ela faz um belíssimo trabalho. Eu não reajo a ela, mas ao conteúdo, alguns conteúdos dela, ideias, informações. E o que ela fala acaba tendo muito peso, né? E reflete no nosso trabalho como guia e outros guias de Israel também. Então, o pior é que ela divulga de uma forma sensacionalista, para no meio ela colocar dúvida e deixar para que você decida, para no final ela afirmar que realmente é a profecia sendo cumprida nos dias de hoje. O contexto, considerando tudo o que é relatado desde o capítulo 39 até o 47 de Ezequiel, e pegando apenas parte da história que está no capítulo 47, é desconsiderar todo o contexto restante, assim divulgar uma grande mentira, uma fake news. No vídeo ela exercita o famoso texto fora do contexto. Bem, então agora vamos soltar aqui, vamos para o minuto, vamos soltar aqui e vamos para o minuto, Cauê, E agora o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui dessa zona de destruição e a gente vai seguir na continuação para ver mais bolanes e ver ainda mais fenômenos que estão acontecendo aqui. A destruição, a beleza deles, mas também a vida renascendo aqui. E aí a gente vai começar a realmente ver o início do cumprimento de muitas profecias bíblicas. Mas antes de eu falar tudo isso aqui, vamos realmente... O início do cumprimento de profecias bíblicas, qual que ela está se referindo? Porque a de Ezequiel 47 não é. Então vamos lá para o minuto 10:58, Cauê. Muito bem, 10:58 até o 13:13. Asseverte. Mas muitos fenômenos que aconteceram e que estão acontecendo nos últimos anos, eles estão justamente ligados a essas profecias. Vamos ouvir as profecias e aí vamos ver elas na prática e aí vocês decidem se elas são realmente o cumprimento dessas profecias bíblicas. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no Mar Morto, e sendo levadas ao mar, as águas tornarão-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo
por onde quer que entrar este rio. Também os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Veja bem, eu quero fazer uma pergunta aqui para a Aline. Eu tenho que fazer essa pergunta, né? É impossível não fazer essa pergunta. Por que, e faz também para quem divulga essa ideia da profecia de Ezequiel está se cumprindo hoje, por que a salinidade do Mar Morto está aumentando em pleno cumprimento da profecia? Ora, ela não informou que a profecia está em cumprimento? Então, por que a salinidade está aumentando? Quando deveria estar diminuindo? Porque a profecia fala que estariam sendo saradas do seu sal. Mas não é isso que está acontecendo no Mar Morto. Aliás, de 15, 20 anos para cá, a salinidade passou de 30%, 33%, e hoje já está em 40%. E subindo. Como pode? O nível de sal está subindo, se para alguns a profecia está se cumprindo. Pois é, esta conta não fecha, não é verdade? Deveria estar diminuindo, porque a profecia fala de um mar salgado. E outra coisa importante que desmonta essa teoria, a profecia fala que os pescadores, olha aqui a legenda, que os pescadores de En-Gedi, En-Gedi é um sítio arqueológico que fica ao lado do Mar Morto, ali próximo ao Mar Morto, En-Gedi, e En-Eglaim um pouco mais ao sul, que os pescadores estenderiam as suas redes nas pedras de En-Gedi. Mas isso não está acontecendo. Não tem pescador no Mar Morto, não tem redes no Mar Morto. Ele estenderia suas redes para secar, né? Nas pedras de En-Gedi. Não tem, não está acontecendo, isso não acontece, não existe isso, não existe pescadores, não existe redes no Mar Morto, não existe rede nem ao lado do Mar Morto, nesses bolaninhos. Então, esta profecia não se diz para o tempo atual. E eu vou dizer isso depois. Essa profecia foi proferida pelo profeta Ezequiel? Sim. Está registrada na Bíblia? Sim. Mas a que ela se refere, se não se refere para esse tempo? Aqui no finalzinho eu vou dizer sobre isso. Mas antes, está vendo aqui essa poça d'água? Água doce. Claro, onde tem água doce, nasce arbusto, vegetações, não tem como fugir disso. Mas não vem peixes do nada. Preste atenção que não vem peixes do nada. Então agora vamos adiantar aqui para o minuto 14. Para o minuto 14 e 13. Aqui. Uma coisa mais ainda interessante é que nós estamos no Mar Morto e ele é dividido. Parte do Mar Morto está em Israel e o outro lado do Mar Morto onde a gente... Vejam a inconsistência da informação dela, que mentira tem perna curta. Os dois ali ficaram numa saia justa. Repare, veja bem. A gente consegue ver as montanhas, tá a Jordânia, mas todos esses fenômenos que a gente está falando, das pérolas de sal, dos bolanes, das crateras, de tudo isso que a gente está falando, dos peixes, tudo é só do lado israelense. Não tem outro lado. Tem peixes do lado? Não. Tem bolanes na Jordânia? Tem muito um pouco. Quer dizer, tem quantos lá? 100 máximo. Então, a gente está falando de... Olha, gente, ela tentou pregar uma inverdade aqui para quem assiste ela, dizendo que esses fenômenos é só do lado de Israel, porque é uma profecia bíblica para o povo de Israel. O Shalom ficou numa saia justa, porque ele, que é guia nessa religião, ele não é nenhum especialista, viu? Ele é apenas um guia desta região. Ficou numa saia justa, porque ele sabe que do outro lado da Jordânia, do outro lado do Mar Morto, que é a Jordânia, também tem bolaninhos. Claro que numa quantidade menor do que tem em Israel, mas também tem bolaninhos. Então, ela
que queria passar uma imagem que só dentro do Estado de Israel tinha, ficou numa grande saia justa quando ele falou meio ali sem jeito, deu o número 6 ali meio embolado, mas eu sei que do lado da Jordânia também tem, em menor quantidade, mas tem. Portanto, se do lado da Jordânia tem os bolaninhos, não se trata de uma profecia para o povo judeu. Aliás, essa profecia é uma profecia condicional. Eu vou explicar isso depois no final. Não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje no Mar Morto. Pode ser sim para o futuro, mas não atual. Ok? Então, ela ficou numa saia justa, porque se ela sabia, ela tentou pregar ali deixar quieto, não fala, ela estava torcendo para ele não falar, ele acabou falando, e ele ficou também em saia justa, e a verdade é que do lado da Jordânia também tem, e ela tentou ali dizer uma inverdade. Você viu que os dois ficaram em saia justa nesse momento, né? Dá para ver pela expressão do rosto dos dois. Então agora eu vou lá para o minuto 16. Eu estou falando isso a pessoa que está fazendo a minha edição, aí o Cauê, tá bem? Minuto 16. Muito bem. E vai até o minuto 18:30. Uau, vejam isso aqui, pessoal. Eu estou literalmente na nascente. Aqui a água nasce, quer dizer, a água vindo de Jerusalém, ela surge aqui. Olha o que ela falou, ela está correta no que ela falou. Águas vindas de Jerusalém. Olha, de que água é essa de Jerusalém quando não está chovendo em Jerusalém? É a água da fonte do Gihon. É a água da fonte, a antiga fonte de Siloé, né? É a água que junta com as águas de En-Gedi e vão sair. A água de En-Gedi escorre naturalmente, não infiltra. Mas são águas das fontes de Jerusalém, principalmente a fonte do Gihon, ou a fonte que abastecia a piscina de Siloé. Gente, é águas que vêm de Jerusalém. Agora, muitos vão falar que são águas que saem do trono, do templo, do trono de Deus, do templo de Jerusalém. Tem esses malucos na internet dizendo isso. Então ela acabou de dizer que essas águas realmente é aquilo que eu disse, que vem de Jerusalém infiltradas na montanha. Água de chuva e água de fonte. Neste caso, a água que está saindo aí, são águas que caíram em Jerusalém, não foi mês passado ou ano passado, há centenas de anos atrás, que abasteceu um aquífero debaixo do deserto da Judéia, nas colinas da Judéia, que sai, que aflora, né? E tem contato com águas termais e águas quentes, acaba ficando água quente saindo aí neste lugar. Então ela provou que realmente o que eu falei é águas que vêm de Jerusalém. Ela é água doce e ela é quente. Então a água quente aqui, a água doce de Jerusalém, ela se mistura com o enxofre e ela nasce aqui. E vejam onde a gente está, pessoal. Isso aqui não é simplesmente uma nascente, isso aqui é uma nascente dentro de um bolaine. Tudo isso aqui em volta, vejam que a gente está realmente... Vejam essas imagens, eu deixei correr o vídeo justamente para vocês verem essas imagens. Onde estas águas vão terminar? Numa cratera. Então esse bolaine surgiu e aqui começou essa nascente. E uma coisa que eu não entendi é por que tem todos esses plásticos aqui, ou essas lonas? בני האדם רצו לעצור את הקריסה של הבולענים, אז הם מתחו יריות, הם חשבו שהם יכולים לתפוס את החול. אבל הכוח של אלוהים הרבה יותר גדול מבני האדם, והם לא הצליחו להרוס את מה שהוא בנה. Quer dizer, as pessoas vieram aqui, fizeram cientistas, porque no final das contas os bolaines são um fenômeno perigoso. Eu entendo isso, então eles estavam tentando evitar tudo isso e botaram essas lonas, cobriram tudo isso. O Shalom queria dar um ar de é Deus, e ela logo trouxe para a realidade. Não, o cientista, sabendo que é perigoso, eles tentaram evitar isso, estudo, né? Você vê que em certos temas, em certos assuntos, Deus está em tudo, em todos os lugares. As profecias são genuínas, se cumprirem, se cumprirão. Neste caso,
não tem nada a ver com cumprimento de profecia. Então o Shalom tentou dar ali um ar, olha, é Deus na natureza. Eu não sou panteísta, não sou adepto dessa filosofia do panteísmo, mas eu sei que Deus, ele cria, cuida, lá em Salmo 104, da natureza, né, da criação de Deus, enfim. Mas nesse caso ela trouxe ele para a realidade. Não, os cientistas preocupados com o perigo também tentaram evitar a erosão desse lugar. Então, vamos lá para... Eu quero deixar mais só para ver onde é que vai dar essas águas. Em vão, como vocês podem ver, a nascente está aqui e ela cria esse rio que corre até o Mar Morto. Então, a gente vê todas as peças se encaixando e o Bolani continua se abrindo na realidade. O que a gente está vendo, pessoal, são muitos fenômenos que parecem naturais, mas que esses fenômenos todos estão se encaixando com o que as profecias falam. Então, realmente pode ser que a gente esteja presenciando com os nossos próprios olhos o início do cumprimento das profecias bíblicas ainda na nossa geração. Profecias que foram escritas há 2.600 anos atrás. Então, agora basta esperar e ver, porque isso é um fenômeno muito, muito rápido. Sinto muito, Aline. O que você está dizendo não tem nenhum nexo com profecia. Eu diminui um pouco mais para mostrar o panorama que eu quero mostrar daqui a pouquinho da paisagem. Não tem nenhum nexo com a profecia de Ezequiel, tá bem? Não tem profecia nenhuma sendo cumprida aí que eu vou dizer daqui a pouco. Então vamos voltar a imagem aqui um pouquinho. Eu quero mostrar aqui. Aqui. Vai dar aqui, né? Veja bem, depois escorre para cá e vai para o Mar Morto. Daqui, soltar a imagem. Profecias falam? Olha. Então, esse lago, logo ele rompe a sua margem e vai terminar justamente dentro do Mar Morto. Ou seja, essas águas doces, ela vai terminar dentro do Mar Morto. E aí acaba o lago de água doce. Essa que é a verdade. Então vamos agora lá para o minuto 21, Cauê, 21:50. vamos ver se eu consigo mostrar eles para vocês de perto. Agora ela vai mostrar os peixes. Preste atenção no que ela vai dizer. Opa. Ai. Ok. Vocês conseguem ver que toda essa área aqui, pessoal, tem os peixes. E isso aqui é a vida, quer dizer, a gente consegue ver vegetação, a gente consegue ver peixes. Ainda não são peixes grandes, mas só pelo fato de a gente ter vida aqui no Mar Morto é impressionante. E vocês podem ver que no momento eu estou atolada na lama. E isso é importante porque a profecia também fala sobre essa lama. Ela fala que os lamaçais vão continuar aqui até os dias de hoje. Não, me desculpa, Aline, mas não é verdade o que você está falando. Veja bem, os peixes que estão aí não são naturais, foram colocados para harmonizar com a profecia. Desde 2010 eles são colocados alevinos. Claro que eles se proliferam. Porém acontece um fato que eu acho um pecado eles fazerem isso. Porque essas poças d'água estão a mais ou menos a 10, não mais que 20 metros da margem do Mar Morto, separado por terra. Não passa mais que meses, um ano, essa separação entre esses lagos de água doce e o lago de água salgada com 40% de sal do Mar Morto, essa base rompe e as duas águas se misturam. A água doce com peixes com a água salgada do Mar Morto se misturam e os peixes morrem. Aí nasce outro bonaninhos com água doce. Eles vão lá e colocam alevinos. Daqui 6 meses, 7 meses, um ano acontece a mesma coisa. Só para dizer, para inglês ver, como nós falamos no Brasil. Olha, tem peixe, estar se harmonizando com a profecia que fala que teria peixe no Mar Morto.
Não existe peixes natural, porque não dá tempo. Esses bolaninhos não vivem mais do que 1 ano. Se viver 1 ano, eles rompem as suas margens e unem com as águas salgadas do Mar Morto. Esses peixes são colocados alevinos por aqueles aficionados por essa profecia em Israel. Eu acho de extrema ignorância fazer isso, que os peixes vão morrer nas águas com 40% do Mar Morto. Sabe o que acontece com o Rio Jordão quando ele termina no Mar Morto? Os peixes vêm descendo pelo Rio Jordão, eles sentem a salinidade e voltam. Eles voltam rio acima no Rio Jordão. Aliás, tem um mapa de Madaba, na Jordânia, centenas de anos atrás, já mostrava o primeiro mapa da Terra Santa em mosaico, você tem notícia, já mostra o Rio Jordão com os peixes voltando do Mar Morto. Parecia que eu saindo do Mar Morto e entrando no Rio Jordão. Não, eles estão voltando. Nesse mapa de Madaba já mostra esse fenômeno. Agora, falar que isso aí é o peixe da profecia soa ao ridículo. É um conjunto de fatores que vemos hoje: água doce, plantas, peixes, que os desavisados prestam fé em vídeos de pastores e youtubers sensacionalistas, como é este caso em específico da Aline, pois eles pensam que todas as pessoas que assistem eles são idiotas, são ingênuos, né? São pessoas desavisadas, podem ter, mas muitos estudam e sabem da realidade. Portanto, esses peixes são colocados. Quando essa poça d'água se mistura com a água do Mar Morto, esses peixes morrem. Vai surgir outro bolaninho que não tem peixe. Da onde que vem? Do céu? O anjo traz o peixe e coloca ali? Não. Os judeus é que colocam esses peixes para harmonizar com a profecia. Então, o que acontece? É uma pena. Não adianta sujar de lama, não adianta entrar na lama, rolar na lama, entrar na água, tentar convencer você que tudo isso é a parte da profecia. Não adianta. O que manda, o que fala, o que mostra, o que é verdade é o que está escrito, é o fundamento da profecia. Agora eu quero entrar aqui então no fundamento dessa profecia. Essa profecia foi feita para a volta do cativeiro da Babilônia. No cativeiro da Babilônia, Deus mostrou ao profeta Ezequiel que eles deveriam construir um templo. Vamos soltar um pouquinho mais aqui dessa imagem, só para ver como é que ela está fazendo. Olha lá. As sais vão continuar aqui até os dias de hoje. É uma falta de conhecimento tremendo. Eu não sei se ela faz de expertise para chamar atenção, ganhar likes, ganhar inscritos, ou se ela não sabe mesmo da profecia. Eu acho que, pelo que eu sei, eu ouvi falar, o conhecimento dela sobre alguns temas é muito deficitário. Mas o que se fala da profecia do Mar Morto é uma profecia condicional. Olha, se vocês, meu povo, fizerem isto, vai acontecer isto no Mar Morto. E o que era? Uma das profecias condicionais apenas para o povo judeus, para o final do cativeiro da Babilônia. E provável, note-se isso, do capítulo 40 ao 44 de Ezequiel, fala da restauração do templo de Jerusalém, destruído por Nabucodonosor. Provavelmente, Ezequiel e os exilados, para quem ele contou a visão, logo perceberam que a visão não era para ser entendida de modo literal, porque era impossível de cumprir a profecia. Impossível de cumprir a construção do templo que Deus revelou ao profeta Ezequiel. Não tinha como construir. Primeiro porque o templo de Salomão tinha sido construído no Monte Moriá, em Jerusalém. E um dia ele seria reconstruído justamente ali no Monte Moriá, no mesmo lugar. Mas será que o Monte Moriá era um monte muito alto, como fala a profecia? Não. Na verdade, ele é rodeado por montes menores, de menor altura, e até maiores do que ele está ao seu redor, como por exemplo, em frente, o Monte das Oliveiras. Outro ponto é que o templo de Ezequiel, relatado na profecia, era enorme, era muito grande. O templo e toda a área ao redor dele, suas muralhas externas,
era tão grande que não cabia no próprio Monte Moriá. Segundo a profecia que Deus, a divisão que Deus deu ao profeta Ezequiel, o templo era tão grande que não cabia no Monte Moriá. Só um dos seus muros tinha 1.500 metros de comprimento. Esse templo não caberia nem na cidade de Jerusalém, nos templos de Salomão, ou no período do segundo templo. Além disso, os exilados com certeza não achavam que um rio literal, físico, ia sair do santuário do templo e daí chegar até o Mar Morto, porque fala que rios vai correr até o Mar Morto e parte para o Mar Ocidental, que é o Mar Mediterrâneo. Está acontecendo isso hoje? Não está acontecendo, não tem nenhum rio correndo para o Mar Mediterrâneo. Então, por que acreditar que só parte da profecia que está correndo para o Mar Morto está acontecendo e o restante não está acontecendo? Falta de conhecimento de quem prega isto, né? Aliás, os judeus não acreditavam nem num rio físico que ia sair do santuário do templo e daí chegar até o Mar Morto, onde iria curar as suas águas sem vida. Deus estava dando uma grande lição, na realidade, ao povo judeu, pela desobediência que levaram eles ao cativeiro da Babilônia. E disseram a eles: olha, se vocês construírem esse templo conforme o profeta Ezequiel disse a eles, conforme Deus pediu, isto vai acontecer. Rios de água vai sair de Jerusalém, do trono desse templo, do trono de Deus, e vai escorrer até o Mar Morto e vai sarar as suas águas. Ora, cadê o templo? Para essa profecia que a Aline está falando que está acontecendo hoje, estar acontecendo, teria que ter um templo em Jerusalém. Faz parte da profecia. Não tem como dissociar, rasgar esse versículo. Ou será que ela não sabe disso? Eu creio que ela não sabe disso. A prova disso está em Ezequiel 43, 10, 11, que fala: Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, o templo, para que se envergonhem das suas maldades e sirva de modelo. Aqui no versículo 10 está falando, do capítulo 43, que mostra para eles, para os filhos de Israel, o templo, essa maquete, essa planta, para que se envergonhem, porque eles não vão conseguir construir. Versículo 11: E envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e sua figura, e suas saídas, e suas entradas, e todas as suas formas, e os cumpram. Com certeza nessa hora os judeus choravam, porque sabiam que não tinha, era humanamente impossível construir esse templo. Como era uma profecia condicional para o povo judeu no fim do cativeiro da Babilônia, que eles não fizeram, não cumpriram, essa profecia também não se cumpriu. Segundo o profeta, Deus lhe apresentou uma visão detalhada de como o povo judeu deveria construir o templo ideal para Deus, para que Deus voltasse a habitar nele. Mas por suas dimensões era impossível ser construído. E por isso, a profecia condicional das águas saradas do Mar Morto não se cumpriu. E não pode ser cumprido naquela época, e nem pode estar sendo cumprido nos dias atuais, pois os judeus romperam com a condicionante para ter o cumprimento desta profecia, que era ter um templo segundo as recomendações de Deus ao profeta Ezequiel. E esse tempo já passou. Para concluir, alguns vão sustentar que esta profecia é para o milênio. Na minha humilde opinião, é muito difícil conciliar um milênio com um templo físico que fala nessa profecia. Porque Jesus veio justamente para abolir o sistema sacrificial. E aqui reside o que eu penso. A profecia de Ezequiel não é para um templo atual, não é para um tempo atual com templo e sacrifícios que a profecia fala. Que este tempo de templo e sacrifício já passou, pois se refere à volta do cativeiro, quando o povo não conseguiu fazer o templo conforme a planta dada por Deus ao profeta na visão a Ezequiel. Lá em Apocalipse 21, 22, não foi visto templo na Nova Jerusalém, porque o seu templo, está escrito, é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mas sabe
em qual momento essa profecia poderá ter o seu cumprimento? De Ezequiel 47, reside justamente aqui, ligada e harmonizada com Zacarias 14, Zacarias capítulo 14, falando da volta de Jesus e as águas que sairão de Jerusalém e vai correr até o Mar Morto. Eu não estou afirmando nada, mas parece harmonizar com essa profecia de Ezequiel, que é para a vinda do Messias ainda. Não é para esse momento atual. Gente, só incrédulo pode falar uma bobagem dessa que a Aline está falando, que não conhece a doutrina de escatologia do Novo Testamento. Mas é para se pensar. Profecia se cumprindo hoje no Mar Morto não é verdade. Trata-se de uma grande mentira. Isto são fatos naturais. Águas de chuva que caem em Jerusalém, infiltram na montanha, sai aí. Alguns colocam peixes para harmonizar com a profecia, para harmonizar com a profecia, e muitos incautos que não têm nenhum conhecimento e comem pela boca dos outros uma mentira, come aquilo e divulga essa mentira como se fosse verdade. Agora, eu quero que me contestem, mas com a Bíblia, não com fanatismo, achismo, eu acho, eu penso, eu quero que seja, tomara que seja. A Bíblia fala que não é, que essa profecia foi feita para o povo judeu no final do cativeiro da Babilônia, para a restauração do templo, que não ocorreu porque era uma profecia condicional, que o povo judeu não teve condição de cumprir. Como era condicional, não cumpriram com aquilo que Deus pediram, também essa profecia não aconteceu. Está guardado ainda, quem sabe, para o futuro. Ok?